Olá, gente. Feliz Páscoa. Quem tá falando é a Anne mesmo, tá, gente? Eu tô um pouquinho rouca ainda. Tô me recuperando de uma dor de garganta, de uma rouquidão aí. Espero que vocês passem bem esse feriado, independente da religião de vocês, das crenças de vocês. Querendo ou não, a gente faz uma pausa nesse momento para ouvir mais a nossa intuição, para resgatar a nossa força, a nossa fé, esperança, tomar fôlego para continuar nossa jornada, literalmente como guerreiros espirituais no planeta Terra, tá? Então, fica aí o meu voto de Feliz Páscoa para vocês. Aí eu queria comentar mais uma coisa com vocês. Não sei quantos aqui conhecem o professor Hélio Couto, né? Não sei se todos concordam, gostam do conteúdo dele. Tem gente que até hoje não conhece o professor Hélio, o que eu fico literalmente de queixo caído, porque tem gente que não conhece o professor Hélio. E eu sou uma tiete dele, gosto muito do conteúdo dele. Faz tempo que eu não consumo o conteúdo dele, mas hoje do Neida, né? Mentira, não foi do nada, né? Simplesmente escutando a minha intuição, todos nós estamos com o portão 57 ativado essa semana. É um portão do nosso baço, que fala sobre o medo do futuro, né? Tanto que o ser humano, ele funciona assim, né? A gente gosta das coisas que preveem o futuro. Desde planejamento, gestão de projetos, a gente gosta de meteorologia, a gente tira cartas, a gente consulta horóscopo, a gente consulta astrologia preditiva, e a todo momento a gente teme pelo futuro e tenta de alguma forma, ilusoriamente, deter dados e informações que nos tragam um pouquinho mais de segurança, tá? Mas é ilusão, certo? Aí é onde que entra o professor Hélio Couto nessa história. Eu estava estudando aqui e nós estamos na iminência de 2027. Quem estuda o desenho humano sabe que em fevereiro de 2027 existe uma profecia que o Ra fala que nós teremos uma grande mutação no nosso plexo solar, e essa mutação ela dá início, dá start à transformação do nosso centro, nosso centro emocional. Ele deixa de ser um motor e ele começa a ser um centro de consciência, principalmente espiritual. Então, as nossas emoções, elas, dá para dizer que a origem delas e o para quê e por que elas foram criadas, né? As ondas emocionais são criadas e foram criadas justamente para nos dar consciência espiritual, certo? Aí o que acontece? Em 2027, o canal, dois portões ativados ao mesmo tempo, farão um canal. Então, nós vamos estar saindo de 400 anos, onde o canal 2034 estava ativado. É um canal que fala sobre família, sobre barganha, sobre tribos, sobre casamento, sobre arquétipo pai e mãe, aquela coisa arada toda que está tentando, de todas as formas, se manter viva. E a gente está vendo isso gritar no mundo, aqueles que não estão percebendo que não existe mais essa barganha, não vai ser sustentável, não é mais sustentável, aí estão meio que se debatendo. E aí a gente troca para o portão, a cruz, né? Nós vamos ativar a cruz da Fênix adormecida e faz com que ela mude o eixo, ativando o portão 2034, o canal 2034, porque existe essa polaridade dentro da mandala do desenho humano. Então, o canal da integração, certo? Que é chamado 2034, vai ser ativado por longos 400 anos. Então, nós estamos vivendo uma virada de era muito grande. Vivemos 400 anos na era da barganha,
na cruz do planejamento e agora trocaremos para a cruz da fênix adormecida. Bom, fênix adormecida primeiro vai virar tudo cinza, para daí ela sair do meio das cinzas, tá bom? Então, literalmente é isso que está acontecendo com todo o coletivo, com todo o planeta Terra. Mas o interessante calma, vou chegar no Hélio Couto. O interessante é que o canal 2074, que também é chamado de canal do carisma, ele meio que soa, ele tem muito a ver com o que o Hélio ensina pra gente, que é o pensou, criou. Se vocês consomem lá o conteúdo dele, vocês vão ver que tá cheio disso na internet, que é o pensou, criou. Mesmo que isso demore para se materializar, mas se você pensou, vai criar, né? O universo, ele responde também, não só a emoções, mas como componente mental, o universo é mental, pensou, criou. Você pensou numa coisa, pronto, colapsou, né? E quanto mais você pensa naquilo, mais rápido vai materializar. Então, a velocidade dessa mecânica, ela está prestes, e eu acho que vocês já perceberam, que está mais rápido. Que você pensa numa coisa e a coisa materializa na tua frente. Ou demora um dia, 2 dias. Você pensa num negócio, você fala, meu Deus do céu. E às vezes até os monstros, né? Os nossos demônios internos. Você fica pensando naquilo, você fica guardando aquela emoção, que você não quer tratar na terapia. Aí, quando vê, materializa um demônio na tua frente que desperta exatamente aquilo que você estava pensando e guardando dentro de você. Então, esse pensou, criou, ele está sofrendo uma aceleração. Estamos acelerando. Ah, Anne, sim, os dias vão ser acelerados, né? Inclusive é bíblico. Ah, sim, já está acontecendo, já está rolando, já está acontecendo. Então, a nossa frequência vai se acelerando e a mudança de energia também está auxiliando para isso. Então, a gente vai ter a energia do sacral, que é uma energia muito potente, mesmo que você não tenha o sacral ativado no desenho humano, toda a humanidade vai estar ressoando isso. Então, isso não anula a sua autoridade interior e não anula o seu tipo áurico. Mas é importante que você saiba que existe um roteiro de fundo, uma história de fundo sendo rodada para todos nós que estamos no planeta Terra. O portão 34, que é o portão do poder, ele está lá no sacral e ele vai ser ativado ao mesmo tempo que também o portão 20, que está lá na garganta, também vai ser ativado. E essa rapidez, existe uma rapidez do processo de resposta, sabe? Não vai dar para ignorar essa energia que vai vir do nosso corpo, certo? Nós vamos ter energia corporal para literalmente pensou, criou. Só que o detalhe é o seguinte, o portão 20, inclusive, ele é conhecido como a voz do eu sou. Lembra? A gente passou quanto tempo aí consumindo conteúdo dos gurus da internet? Ah, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rica, eu sou isso, eu sou aquilo. E até pro lado negativo, né? Ah, eu sou burro mesmo. Ah, eu sou um atrapalhado mesmo. Ah, eu sou devagar mesmo. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou depressiva. Eu sou, eu sou, eu sou. Esse eu sou, talvez na sua vida, estava soando tão artificial, porque justamente talvez não tenhamos, nem todo mundo tem força sacral para que isso se materialize. Então, é tipo falar por falar, entende? Nós não tínhamos essa força retirada de dentro de sei lá, um buraco negro de energia que a gente carrega dentro do nosso ventre, para todos os humanos, onde aquela energia saia por meio da garganta e ela se materialize, né? Trazendo essa mecânica. Então, essa manifestação instantânea significa que vai ser uma ação imediata. Sabe quando a gente age impulsivamente? Que aí você fala, cara, putz, por que eu não parei e não pensei 5 segundos? Por que eu não respirei 5 segundos, fiz uma pausa e falei, putz, é isso. Então, se agora vocês estão percebendo que é difícil fazer isso, que está cada vez mais difícil não agir
de forma impulsiva, ao longo dos próximos 400 anos, a partir de 2027, e eu acho que a partir de agora já, né, há alguns anos a gente está sentindo isso, vai ficar cada vez mais difícil. E vocês estão percebendo na esfera de relacionamentos, no trânsito, nas famílias, no coletivo em geral. Você fala, cara, a pessoa não parou e não pensou. Ela simplesmente foi lá e fez. No trânsito, inclusive, né? Tipo, a gente tá vendo umas coisas assim. A pessoa foi lá e fez. E aí só vai ver a consequência disso depois. Essa impulsividade, ela tende a aumentar. Porque é uma energia que todo coletivo vai ter disponível para que essa ação seja imediata. Se você já está percebendo isso, significa que o teu corpo já está sintonizado com essa mudança de 2027. Se você simplesmente fala, cara, fui lá e fiz. Tipo, antes mesmo da mente processar, no automático, e eu conheço muita gente que está entrando em depressão por causa disso. Por quê? Porque está fazendo cagada. Está fazendo coisa assim que você fala, a pessoa normal, passou a vida inteira normal. Aí, de repente, do nada, ela foi lá em impulsividade. Tem muita gente entrando no buraco por conta disso. Dinheiro, dívida, jogo, vício. E talvez boa parte desse comportamento impulsivo esteja, inclusive, sendo diagnosticado como várias outras coisas, né? Tentando até o tratamento de remédio. Não estou falando de vocês cortarem remédio, tá? Estou falando de vocês deixarem de ir para o médico. Mas talvez boa parte. Como é que você vai medicar ao longo de 400 anos um coletivo à base de remédio? Uma hora a gente vai precisar aprender a lidar com essa impulsividade, com essa energia que vai literalmente materializar na hora, né? Não é muito mais fácil a gente tomar consciência de tudo isso? Então, os próximos 400 anos, querendo ou não, também vai aumentar muito o nosso burnout, tá? Vai aumentar muito uma sensação de surdez. A pessoa, ela tá ocupada fazendo as coisas dela. Então, a falta de empatia, a falta de acolhimento, não pensar no próximo, não se questionar, não incluir o outro, tudo isso vai se tornar muito grande nos próximos 400 anos, tá? É como se você ficasse totalmente absorvido naquilo, a ponto de excluir todo o resto. Tipo, a casa tá pegando fogo, mas você tá ocupada agora, entendeu? Dane-se, a casa tá pegando fogo, mas eu tô ocupada. Não vou sair aqui de onde eu tô. Tô aqui ocupada. E aí, o que pega é o sentimento que você não sabe por que você tá ocupado. Por que você tá ocupado? Onde que a gente vê isso? Profissional, né? Empresas, trabalho, CLT. Produtividade. Qual que é a palavra? Produtividade. Você sempre tem que estar em movimento. Você tem que estar produzindo, você tem que estar falando, você tem que estar vendendo, você tem que estar mais um curso, mais um livro, mais um post, mais Instagram, mais uma rede social, mais uma ideia, mais uma fala. Sempre girando, 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 girando. Você não pode fazer a pausa. Então, você está ocupado, mas você não sabe por que você está ocupado. Imaginem isso escalonando, gente. Anne, mas o mundo já está assim, pois é. Eu estou mandando áudio para vocês entenderem que tudo isso está maior e vai ficar maior ao longo de 400 anos. Você está ocupado, mas não sabe por que você está ocupado agora. Tipo, é um sentimento de que eu só sinto que eu preciso estar ocupado. Eu nem sei por que eu estou ocupado, mas eu preciso estar ocupado. Eu preciso começar um novo projeto. Eu nem sei por que ou para que eu estou começando um novo projeto, mas eu preciso começar alguma coisa nova. Eu preciso estar limpando alguma coisa. Eu preciso estar lendo alguma coisa. Eu preciso estar estudando alguma coisa. Eu preciso estar plantando alguma coisa, cavocando na terra. Eu preciso estar me mexendo. Aí, mas isso é bom para o ser humano. Claro que é bom. Mas tudo em excesso faz mal. Principalmente com a falta de consciência.
o para que você precisa estar ocupado. Entendeu? Ó, o momento da pausa, 5 segundos, faça a pergunta. O para que você precisa estar ocupado. Certo? O perigo da falta de consciência em 2027, agora, a partir de 2027, é um poder, uma força muito explosiva, que a gente já está vendo, né? Pois a gente não vai ter mais a nossa orientação intuitiva do baixo, né? Então, explode espontaneamente e de forma destrutiva, literalmente como se fosse um míssil guiado por engano. Eu tô rindo, mas é rindo de nervoso, tá? Pelo amor de Deus, vocês não me levem a mal. É um canal, o 2034, gente, ele é um canal individual e de ação motora. Isso significa que vai precisar de orientação externa, tá? Orientação externa, para que essa energia seja estruturada e eficiente, em vez de apenas um caos de movimento. Muitas pessoas, lembra? O povo está precisando de terapia, autoconhecimento. Nós tivemos uma janela, a gente chama de janela, de 400 anos, onde o conhecimento, o autoconhecimento, a busca por essa verdade interior nossa, ela estava disponível. Imagina que, do nada, alguém puxa o cabo da internet, principalmente relativo a conhecimento, né? Alguém puxa o cabo da internet e o mundo inteiro fica sem acesso à informação, à troca de informação, à comunicação. Vocês já sabem que vai virar um caos, não vai? Chega a dar um desespero, né? Agora, pensem acontecendo isso com o cabo de vocês, porque todos nós temos um cabinho, um fiozinho que liga a gente ao nosso Criador, a fonte divina. Não sei qual o nome que vocês usam. Alguém falou que cortou, puxou. Não bate um desespero? Pelo menos para mim bate um desespero. Isso significa que vamos precisar, querendo ou não, admitir que se eu não sei para onde que eu estou indo, se eu não sei o como usar a minha energia, se eu não sei o para que eu estou me mantendo ocupado, vai ser fácil as pessoas que detêm esse conhecimento, elas vão impor o que eu faço. Já que é para você estar ocupado, então toma aqui, fica ocupado com isso daqui. Né? E eu acreditar que eu estou ocupada com alguma coisa e que essa alguma coisa é para me tornar alguma coisa. Então, eu estou ocupada com isso justamente porque eu quero me tornar um eu sou. Eu sou rica, então eu vou ficar ocupada com isso. Eu sou próspera, vou ficar ocupada com isso. Eu vou me tornar, eu sou milionária. Então agora a casa pode estar pegando fogo que eu vou estar ocupada com isso daqui. Pense nisso a nível coletivo. A gente vai precisar então uma orientação externa. Qual que é o perigo? No desenho humano, a gente aprende a escutar a nossa autoridade interior. Nos últimos 400 anos, e aí ali em 1971, o Ra fez o desenho humano e a maior incentivo e conhecimento que o desenho humano nos propõe é de que a gente não dependa de nada e nem ninguém para ter essa orientação externa. Então, até agora foi um treino. Até agora está sendo uma forma das pessoas falarem, putz, eu não posso deixar a minha mente tomar decisões, eu preciso escutar a minha autoridade interior. A minha, por exemplo, é emocional, né? A minha onda é emocional. As minhas melhores e maiores decisões, elas devem ser ponderadas emocionalmente. Algumas pessoas têm autoridade do ego, algumas pessoas têm uma autoridade do baixo, mas é escutando o que tem dentro do meu corpo. Não que a minha mente diz que é certo ou errado, né? Não com base na falta, na escassez, na ganância, sempre me questionando para que eu estou fazendo isso. O meu corpo está dizendo que aqui é ruim, mas a minha mente está falando que é bom, continue aqui até uma hora, sei lá, se morta.
nesse relacionamento. Então, é esse tipo de coisa que a gente está vendo ficando escancarado. Agora, veja, se a gente passou nos últimos tempos sendo incentivado a procurar e a exercitar a nossa autoridade interna, e a partir de 2027 vai mudar a forma da energia o suficiente para que a gente fique na dependência de uma orientação externa, quem é que vai se sair melhor nos próximos 400 anos? É a pessoa que vai ficar nessa precisão de uma orientação externa? Ou é a pessoa que escuta o seu interior, que já sabe usar sua autoridade interior e vai ver o mundo pegando fogo e um monte de gente completamente perdida e se matando? Porque vai virar um caos, já está virando um caos. Vai virar um caos. E no meio do caos, as pessoas que conseguem ouvir o seu interior são as que mais têm a probabilidade, a possibilidade de uma sobrevivência no decorrer dos próximos anos. E eu não estou falando isso para vocês saírem por aí fazendo um bunker, porque isso aí não vai adiantar, né? Mas para fortificar aquilo que vocês têm dentro de vocês. Independente do que eu esteja dizendo, do que os outros estão dizendo, do que o mundo está mostrando, do que o mundo está dizendo, busquem o interior de vocês, o que o interior, o corpo de vocês fala. Não o que a mente fala. Não que a mente quer, a pessoa não está falando o que eu quero escutar. Ah, poxa, não vou falar o que as pessoas querem escutar. É exatamente o que a sua mente quer escutar, para validar aquilo que você acredita ou deixa de acreditar e que está fazendo mal para você. Está fazendo mal, você está adoecendo, você está ficando doente. Né? Até quando a gente vai passar pano. Como o 2034, o canal 2034, ele quer agir no agora. Então, ele quer agir espontaneamente, tá? Ele quer só ir fazer, entendeu? Pá, fui lá e fiz. A gente diz que isso vai ser uma forma incorreta e doentia de agir. Por quê? Porque quem estuda dos números já sabe disso. O 2034 é o sacral ligado à garganta, certo? Esse sacral, ele ligado à garganta, significa que é um gerador manifestante, um gerador manifestador. Ele não é nem um gerador puro e nem um manifestador puro. Ele é um híbrido e muito poderoso. Só que o detalhe é o seguinte, ainda que ele tenha uma pitada de manifestador, ele precisa esperar o sacral, ali a barriga dele, o estômago dele, o baixo ventre, nas mulheres fica na altura do útero ali, mas a gente fala mais como se fosse um estômago. A barriga fazer barulhinho. A gente precisa que o sacral responda sim ou não, para daí agir. Para quem não é gerador ou gerador manifestante, tentar ensinar isso e falar sobre isso é muito difícil, porque como a gente não tem esse aparato energético, o nosso corpo não é gerador, a gente não entende muito. Então, como que eu vou explicar para vocês esse funcionamento? E que todo mundo pode ter essa noção. Imagine que todo gerador, quem tem o sacral, centro sacral definido, o sacral, ele tem que dizer sim ou não. Como é que a tua barriga vai dizer sim ou não? Imagine que alguém te ofereça a comida que você mais gosta. A que você adora, de paixão. Aquela que você pode estar sem fome, que alguém vai chegar com um pratão dessa comida na tua frente. Aquele cheiro assim, ó. E você vai falar, quero, sim. Para reparar que a tua barriga foi primeiro. Não foi nem a tua cabeça. Foi tua barriga. Parece que tua barriga foi primeiro e o teu corpo foi depois. Essa seria uma resposta de sim, eu quero. Essa é uma resposta positiva. É um sim bem claro. A barriga está indo na frente. Certo? O que é um não na resposta do sacral? É quando alguém chega com o prato que você mais detesta na vida. Aquela comida que você vomita, só de sentir o cheiro.
Aquela pessoa fez aquele prato com tanto carinho, com tanta atenção. Aí ela chega na porta da tua casa e fala assim, olha o que eu trouxe para você. Aí, é da família, né? A tua barriga tá dizendo não. Você tá afastando a tua barriga, tá ficando que nem um gato, né? Assim, ó, curvo. Tá afastando a tua barriga daquela comida lazarenta de fedida e ruim. Mas porque é a tua família, você diz sim com a mente. Por codependência emocional. Por dependência emocional, com medo, né? De perder a amizade, perder o familiar. Putz, vou dizer sim. Você diz sim. Misturei um pouquinho para vocês perceberem que quando o nosso corpo, o sacral, ele diz sim, sempre vai ser um sim bem claro. Vai ser um sim assim, ó, soltando fogos. Vai ficar bem evidente. A tua barriga vai falar, certeza, quero. Agora, quando a tua barriga fala não, vai ser um não bem claro. Vai ser de jeito nenhum. Entende esse som? O perigo é quem tem o sacral definido. E todo mundo em 2027 que vai estar pegando um pouquinho emprestada essa energia, é tomar a decisão com base na mente, como eu dei o exemplo. É o teu corpo estar falando sim, e você fala com a mente, não, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E você não vai. Ou o teu corpo está falando não, e a tua mente está dizendo sim. Ganância, escassez, falta, codependência emocional ali, a tua mente faz de sim, e tu toma naquele lugar. Porque teu corpo está falando não, o teu sacral está falando não, entende? Quem tem o sacral definido naturalmente já sabe do que eu tô falando. Já sabe do que eu tô falando. Quem não tem o sacral definido precisa aprender a escutar isso também. Certo? Anne, como é que eu vou saber se eu escutei ou não o sacral, então? Agora você multiplica isso pelo coletivo, 2027. Todo mundo com esse bendito desse sacral rodando igual um software em segundo plano. Só para travar o computador. Frustração é o tema sombra do gerador, certo? Então, toda vez que o gerador não escuta o seu sacral, ele se frustra. Ele fica um bando de frustrado. E não é que tal coletivo? Um bando de gente frustrada? Só que como ele tem uma pitada de manifestador, o que acontece? Ele vai dizer sim muito rápido com aquele sacral dele, ou vai dizer sim com a mente, não vai escutar o sacral, ele vai sair agindo, porque ele tem uma pitada de manifestador, ele tem energia para ir agir na hora, de forma espontânea. No pensou, criou, né? Só que como ele não esperou a resposta do sacral, por 5 segundos ele não ouviu o corpo dele, ele foi lá, agiu. E o tema não eu, o tema sombra do manifestador, é encontrar resistência, é encontrar limitação, os outros colocando limite nele, é os outros colocando, atravancando o caminho dele. E isso gera raiva. Aí o que vocês acham que dá de uma mistura de frustração com raiva? Sabe o que dá? Impaciência. Fechem o olho e imaginem 400 anos de impaciência. Se a gente ter a Terra de forma inteira ainda, vai ser olha, uma bênção. Anne, mas as pessoas já estão impacientes. Pois é, meu querido. Pois é. Agora imagina, dá uma multiplicada nisso a nível coletivo. A nível coletivo. Mas, Anne, paciência demais, né? Eu tive paciência demais. Não, você teve dependência emocional demais. Porque ser paciente não quer dizer que você tenha que ser paciente com a falta de imposição de limites nos outros. Mas ser paciente significa que por 5 segundos você vai fazer uma pausa e vai se perguntar o para que você está se mantendo ocupado. O para que você está agindo naquela direção. O para que você pronuncia que você é
eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, sou aquilo. Para que você está fazendo isso e repetindo sobre isso? Certo? Então, é um pequeno autoquestionamento que faz você pausar. É a pausa. É na pausa que, então, geradores manifestantes, eles aprendem a não ser impacientes. Porque a partir do momento em que eles são impacientes, eles explodem, né? Eles não se questionam, eles explodem e eles esparramam a merda deles e para tudo que é lado. Tem gente morrendo, tem gente se matando, tem gente perdendo todo o dinheiro, tem gente fazendo tanta, mas tanta cagada no mundo, justamente porque está sem paciência. E não é uma paciência eterna, gente, é uma paciência de 5 segundos. Se perguntando o para que eu vou falar o que eu vou falar. O para que eu vou fazer essa pergunta. O para que eu vou proferir essas palavras. O para que eu vou fazer esta ação. Para quê? Não é por quê, é para quê. O para que você está fazendo o que você está fazendo. Inclusive, tem gente que a dor está pegando tão forte que na hora que você perguntar o para que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo, vai doer que ela vai te atacar. Por quê? Porque você fez ela pausar, fez ela parar para pensar. E tem gente que não está suportando parar para pensar. Eu vou me manter ocupado o suficiente, eu vou me manter distraído o suficiente, consumindo informação e distração o suficiente para que eu não pare, para que eu não pause, para que eu não me auto-questione o para quê da minha ação. Entenderam? Então, esse pensou, criou, que o Hélio tanto veio ensinando para nós ao longo do tempo, que tem zilhões de conteúdo, que ele fala sobre o cuidado do pensou, criou. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com aquilo que você consome. Cuidado, porque na hora que você colapsar a tua onda, vai ser criado. Ainda mais se você sempre pensa a mesma coisa. Então, o teu impulso vital vai se manifestar e está se manifestando de forma tão imediata que não vai mais existir espaço entre... Espaço é aquela pausa que eu falei para vocês. Espaço entre o ser e o fazer. Vai ser uma coisa só. Certo? Ser e fazer vai ser uma coisa só. Então, alguns de vocês também já escutaram falar que os próximos anos vão ser muito prósperos. Que a inteligência artificial está acelerando muito. Urano entrando em Gêmeos, né? Vai acelerar mais ainda. Mas a que custo tudo isso vai acontecer? E quem são as pessoas que vão poder ter esse conhecimento? Né? É um conhecimento que veio de 1971. Tem gente que só agora está conhecendo o desenho humano. E não é para você ficar desesperado, tá? No YouTube tem, na internet tem, procure lá, autoridade interior, desenho humano, procure sobre sua autoridade. Esquece o resto do gráfico. Esquece, muita informação. Mas procure pelo menos sobre sua autoridade interior, sobre a melhor forma de você tomar boas decisões usando o que você já tem dentro do seu corpo. Os próximos anos vão ser, sim, desafiadores. Já está sendo, né? Porque vai melhorar, Anne. Vai melhorar. Dá para melhorar. Mas precisa de consciência para isso. Precisa de intencionalidade correta, né? Precisa de pausa. Porque se não for desta forma, a própria Terra, a própria Maia, vai resolver isso pra gente, certo? Eu sei que boa parte daquilo que eu falei aqui tem a ver com o desenho humano, e talvez muitos de vocês não entendam ou não consigam absorver, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Mas queria deixar aqui a dica de voltem, ou
pela primeira vez, consumam um pouco do conteúdo do Hélio, procurem lá coisas específicas a respeito do pensou, criou, né, que ele fala sobre o colapso de onda, da função de onda, do efeito Zenão, porque mesmo que seja uma explicação mental, de uma forma mental, mesmo que seja uma explicação teórica e que precise ser colocada em prática, né, depois por vocês, é um conhecimento que pode auxiliar na condução dos próximos anos e das coisas que estão acontecendo e vão vir a acontecer. Anne, os alienígenas vão vir. Porque terceira guerra. Porque isso. Porque aquilo. Gente, não existe, não existe crise que vocês não possam passar. Crise mental, crise emocional, crise financeira, crise intelectual que vocês não passam, se vocês tiverem autoridade interior de vocês, ou no mínimo souberem o tipo energético de vocês. Não precisa nem perfil, mas o tipo energético. Mas se eu sou um gerador puro, né, tem um sacral definido ali, se eu já sou um gerador manifestante, talvez os geradores manifestantes tenham se identificado muito com o que eu falei nesse áudio, porque eu literalmente falei sobre eles. Mas todo o coletivo vai estar pegando meio que emprestado essa energia, como se a Terra se tornasse um gerador manifestador. E os que mais talvez sejam impactados, e que também são impactados de forma positiva, projetores que estão aqui para nos guiar. Os projetores, eles foram feitos literalmente para guiar a energia de geradores e geradores manifestantes. Então, chegou o momento, chegou a hora dos projetores. Né? A partir de 2027 em diante, a guiança dos projetores que, de forma inata, sabem como usar a energia de modo eficiente. Olha a importância de saber que você é um projetor. Os projetores, eles vão conseguir guiar os geradores e geradores manifestantes de forma eficiente, dizendo aonde que é melhor ou não é melhor gasto aquela energia. Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Lembra que eu falei da orientação externa? Então, os projetores, eles estão aí para isso. Refletores e manifestadores. Quanto mais tomarem consciência dos trânsitos planetários, refletores, procurem lugares aonde os geradores e os geradores manifestantes e os projetores já estejam alinhados. Procurem as melhores companhias, mesmo que isso soe egoísta. Procurem o lugar mais próspero, não é mais rico, é mais próspero que vocês possam ir, tá? Esqueci de falar. Projetores, pelo amor de Deus, esperem o convite, tá? A estratégia do projetor é aguarde o convite. Não se metam a besta de querer orientar a energia de geradores manifestantes ou de pessoas que agora vão tomar essa energia emprestada. Elas não vão saber lidar, tá? Não vão lá meter o bedelho, ir lá criticar, ir lá julgar, sem serem convidados. Aguardem o convite dos dons de vocês, certo? E para manifestadores, eu digo que os próximos anos será de paz para a gente. Por quê? Porque a nossa função, coletivamente falando, ela diminuiu ao longo dos anos, né? De muitos anos. É como se a gente não fosse tão mais necessário para a Maia, né? Para a Terra. Muitas coisas já foram iniciadas, né? A inteligência artificial agora, inclusive, faz muito disso pelo coletivo. Mas agora chegou o momento de a gente se integrar, se misturar com o coletivo. Nós não deixamos, os manifestadores não deixaram de ter uma aura impactante, não deixaram de ter uma energia
incômoda, porque os outros se incomodam com essa energia que empurra, uma energia que gera impacto tanto positivo quanto negativo, uma aura densa, que a gente de imprevisibilidade, né? Então, sigam a estratégia de informar e também a autoridade interior de vocês. Nós temos tudo na mão, todos temos tudo nas nossas mãos para transformar os próximos anos em bons anos, porque a forma como a gente começa uma coisa é como daqui a 400 anos vai terminar. Então, se a gente começa alinhado, se a gente começa prestando atenção nessas coisas, eu acredito que se a gente começa de um lugar próspero, começa de um lugar abundante, que a gente começa de um lugar de não de medo, não de falta, não de escassez, não de vergonha, não de terror, mas Jane, é o que mais tem. Pois é. O que mais vai ter é gente destilando medo em vocês. Medo que eu digo pelas coisas que vocês estão vendo, né? Não dá para sair na rua. Não é para negar a existência do que está acontecendo. Não dá para negar a realidade, pelo amor de Deus. Não neguem a realidade. Mas tentem o máximo possível não entrar num lugar de sombra, num lugar extremo de pessimismo, entrar num lugar extremo de negativismo, tá? A gente não precisa idealizar um lugar utópico, as utopias ainda não podem ser manifestadas, né? Esses lugares utópicos que a gente imagina para a nossa sociedade, para o nosso coletivo, ainda não podem sair por aí, né? Materializando no Pensou e Criou, mas percebam quanto que tudo, o pensamento, né? Lembra do Pensou e Criou? O pensamento puxa para baixo. O pensamento faz com que você continue materializando e ajudando coletivamente a materializar coisas negativas, coisas ruins. O bem ainda existe no mundo, a luz ainda existe no mundo. Nós estamos passando por um momento onde as sombras estão sendo vistas, né? Está sendo colocado luz em lugares que as pessoas se negaram por muito tempo, que é necessário. Mas se cada um fazer um pouquinho cada dia, né? Tem dias que é impossível, tem dias que você fica doente, tem dias que você está cansado, tem dias que você está para baixo, desanimado, mas é um dia. Você não é isso. Você não é uma pessoa depressiva. Você está. Às vezes você está triste, às vezes você está melancólico, às vezes você está ali ansioso, mas é um estado. E estados mudam. Estados emocionais foram feitos para mudar, para a gente se identificar, para a gente falar, ok, estou sentindo isso, e depois aquilo passar por dentro da gente. Então, busquem não se identificar com as ondas emocionais, para que após 2027, essas ondas emocionais, essas emoções, elas sejam consciência espiritual para vocês. E que vocês consigam fazer uma leitura emocional, energética, refinada de pessoas, ambientes, situações, do próprio futuro, do próprio contexto, da própria terra. Eu sei que tem muitas pessoas que já são sensíveis a isso e a gente cada vez mais vai ficando, certo? Gente, me despeço daqui, vou pedir alguns favores, se você ficou até aqui, até agora, vou pedir para você me mandar um emoji de foguete, tem que ser foguete, né? A Artemis está no espaço, dando um rolê na Lua, então vou pedir para vocês mandarem um emoji de foguete para mim, no comentário ou pela mensagem, aproveitar para me seguir nas redes sociais, assinar o meu canal lá no YouTube, tá cheio de vídeo. Eu espero que nas próximas semanas eu consiga voltar a produzir conteúdo. Dei uma pausa, né? Fiz a pausa da manifestadora. A voltar a fazer as minhas lives lá no TikTok também, todo dia de manhã. Todo dia não, né? De vez em quando de manhã eu tô por lá. Ou às vezes no TikTok à tarde também faço live. E convido você a entrar no grupo gratuito do WhatsApp, onde, vez ou outra, eu posto alguns insights e posto alguns temas sobre o desenho humano, sobre trânsito. E é isso.
tá? Conto com vocês, obrigada pelo ouvido de vocês, pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo, boa Páscoa!